Gostaria que você e eu fizéssemos um exercício de imaginação hoje. Veja bem, imagine por um momento que seu corpo não é apenas carne e osso. Imagine uma mansão tecnológica de vanguarda, uma casa maravilhosa, repleta de iluminação indireta, eletrodomésticos de última geração e automação residencial que poderia parecer absolutamente mágico. É um lugar incrível para se viver, mas há um problema técnico e o pior é que ninguém tinha te explicado esse problema. Acontece que fora da casa há uma tempestade elétrica constante e alguém, talvez por um erro de construção ou simplesmente por desconhecimento, cortou o cabo de cobre que conecta toda a instalação da sua casa à terra. Ou seja, você não tem aterramento. E o que você acha que acontece então? Muito simples. Cada raio que cai por perto, cada vez que a tempestade ruge lá fora, a eletricidade da sua casa simplesmente não tem por onde escapar. Essa energia não se dissipa, ela fica ali, fazendo as paredes vibrarem e fazendo com que as lâmpadas pisquem de uma forma nervosa, enquanto a televisão emite um zumbido constante que não te deixa dormir em paz durante a noite. Você consegue imaginar isso? Pois acontece que isso é exatamente o que acontece fisicamente. A ansiedade. Isso não é apenas uma simples ideia passageira na sua cabeça. É uma sobrecarga elétrica física e real nos seus circuitos, que simplesmente não encontra absolutamente nenhum lugar por onde possa sair. Para entender como se pode chegar a esse estado de sobrecarga, o que vou fazer, com sua permissão, é convidar um bom amigo. Para a nossa conversa, o Dr. Stephen Porges. Stephen não é o típico psiquiatra que vai simplesmente te dar um comprimido e te mandar para casa. Não, ele é um cientista distinto na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e também é professor de psiquiatria na Universidade da Carolina do Norte. Ele é, sem dúvida, um desses grandes pioneiros, um verdadeiro visionário, que em vez de simplesmente ficar apenas na superfície do comportamento humano, decidiu investigar profundamente como todos nós somos intimamente conectados por dentro. A comunidade científica internacional inteira levou um choque profundo e inesperado quando, lá por meados dos anos 90, o renomado Stephen apresentou detalhadamente os resultados finais de suas extensas pesquisas. Com elas, Stephen nos abriu uma porta que estava completamente fechada, trancada à chave. E veja, o que ele faz é falar de um conceito que pessoalmente acho fascinante e que gostaria que você guardasse hoje como um tesouro para si, a neurocepção. E repare na palavra. Porque eu não disse percepção, porque percepção é o que você faz quando decide se gosta de uma pintura, se uma comida está salgada ou se uma música lhe parece bonita. Ou seja, é algo que acontece na sua mente consciente, nessa parte de você que raciocina. Mas, no entanto, a neurocepção é algo que o seu corpo faz sozinho. Sem te perguntar, e faz isso 24 horas por dia. É como uma espécie de radar biológico, um sentinela que não descansa nem mesmo quando você está dormindo. E como Stephen chegou a descobrir isso? Veja bem, ele passou anos estudando o ritmo do coração e como nossa fisiologia reage aos sons e às expressões dos outros. E depois de muita pesquisa, ele percebeu que o nosso sistema nervoso autónomo tem uma capacidade absolutamente incrível de detectar sinais de segurança ou sinais de ameaça em milissegundos. Ou seja, muito antes de você sentir medo de forma consciente, seu sistema nervoso já escaneou o ambiente onde você está. Já analisou o tom de voz da pessoa com quem você está falando?
Ou já detectou o silêncio estranho na sua casa e já decidiu por você se você está seguro ou em perigo? Isso é uma leitura constante de frequências que ocorre nas partes mais profundas e antigas do seu cérebro, que são essas, que compartilhamos com os primeiros seres que habitaram a Terra. Imagino que você deve estar surpreso. E além disso, isso não é apenas uma intuição que Stefan teve. Há décadas de estudos e trabalhos que estão publicados em revistas de prestígio internacional. Por exemplo, na revista Psychophysiology. E são estudos que comprovam tudo isso que estou te contando. As pesquisas dele demonstram que temos o que ele chama de sistema de engajamento social. Se o seu radar detecta segurança, seu corpo relaxa, seu coração bate tranquilo e começa a se reparar. Mas se detecta perigo, seu corpo desliga as funções de reparação e ativa as de defesa. Isso é pura engenharia de sobrevivência que está escrita nos seus próprios nervos. Por isso, quando surge a ansiedade, não é que a pessoa seja fraca ou que tenha uma falha de caráter, não. É simplesmente que o seu radar de neurocepção captou uma interferência e soou o alarme, bloqueando o sinal de paz. Toda essa informação de ser o mensageiro real entre o seu corpo e esse radar de perigos não é outro senão o nervo vago. Gostaria que você visse isso comigo e que entrasse por um momento no meu laboratório mental. Imagine-o como uma raiz esbranquiçada, brilhante e úmida, que nasce exatamente na base do seu cérebro, no tronco encefálico. Veja, é o 10º par craniano, ou seja, é um dos 12 pares de nervos que surgem diretamente do cérebro e, de longe, é o mais longo e complexo deles. Para nós, ele é realmente o cabo mestre da catedral. Imagine-o descendo como se fosse uma trepadeira sagrada, passeando pelo seu pescoço e se ramificando para abraçar seu coração, envolver seus pulmões com uma delicadeza surpreendente e descer até o mais profundo das suas entranhas. Mas não pense nele como um fio de cobre rígido daqueles antigos. Não. Pense nele como uma fibra óptica de altíssima precisão e, acima de tudo, como uma via de mão dupla. Porque aqui está o segredo que poucos contam. 80% das fibras desse nervo não vão do cérebro para o corpo para dar ordens, mas sim do corpo para o cérebro para contar como estamos. O nervo vago é o grande informante do seu estado interno. E aqui, pare um momento nesse nome, vago. Não se chama assim porque seja preguiçoso ou porque não queira trabalhar, mas sim porque vem do latim vagus, que significa errante. Chama-se assim porque percorre todo o seu organismo e conecta cada órgão vital ao seu centro de comando. Ou seja, se tem o que na medicina chamamos de um bom tônus vagal, o sinal de paz chega com nitidez a cada canto do seu corpo. É como se o maestro da orquestra movesse a batuta com suavidade e todos os músicos soubessem o que tocar. Mas você deve estar se perguntando: o que acontece quando esse fio está frouxo ou quando perde seu isolamento? Na biofísica dizemos que ele perde sua voltagem de segurança. Se o tônus vagal cai, o sinal é cortado, ou se não for cortado, chega com muito ruído e aquele radar de porquês de que falávamos fica bloqueado. E o que é que ele faz quando fica bloqueado? Ele imediatamente grita perigo, 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 sem parar. E é aí que você começa a sentir que o ar não chega, que o estômago se revira em um nó, ou que o coração dispara sem que haja um motivo aparente fora de você.
No momento exato em que isso acontece, seu corpo simplesmente acaba perdendo completamente o seu mecanismo de freio natural. E é exatamente aqui que nós finalmente fazemos aquela famosa pergunta de ouro de um experiente engenheiro de sistemas. Por que um cabo de fibra óptica de tanta precisão começaria a falhar? Idade vibrante. E o que torna James Oshman tão especial é que ele olha para o corpo com os olhos de um engenheiro de materiais. Ele descobriu que nossa fáscia, aquele tecido de que já falei várias vezes, que envolve tudo, não é apenas um revestimento. Ele descobriu que se tratava de um sistema de comunicação eletrónica ultra rápido, ao qual denominou Matrix. Vivendo. Ele nos ensinou que o corpo é essencialmente um semicondutor líquido, ou seja, um material capaz de se transformar, capaz, com licença, de transportar informações e energia de uma célula para outra, e fazendo isso na velocidade da luz. Quando James fala, a ciência deixa de ser fria e ganha vida porque ele explica que cada uma de suas células está conectada a essa rede. E é por isso que, quando Porges e ele se sentam para conversar, o que surge não é uma conversa médica, mas sim um verdadeiro dair. E é isso que está bloqueando o nervo vago. E ao mesmo tempo, além disso, está queimando, literalmente, a capacidade de sentir paz nas pessoas que sofrem com isso. E aqui vou. Mas vamos lá, José Maria. O que uma partícula subatômica tem a ver com o fato de eu não conseguir resistir, não conseguir respirar, ou com a sensação de que o mundo vai desabar sobre mim? Bem, pare um pouco comigo, porque vou explicar agora mesmo e você verá como no final tudo se encaixa perfeitamente. No mundo da biofísica, as palavras positivo e negativo não significam bom ou ruim. Eles querem dizer carga. E aqui está a grande chave: vida, regeneração. E acima de tudo, a calma é negativa. Seu corpo é, essencialmente, em cada processo do seu corpo, o elétron é utilizado para pagar a conta. Se você precisa reparar um tecido, gasta elétrons. Se você precisa digerir, gasta elétrons. Mas, acima de tudo, se o seu sistema nervoso precisa enviar um sinal de paz através do nervo vago, ele precisa de elétrons para que esse sinal viaje. A ação desse rosto em milissegundos, muito antes de você perceber conscientemente. Estamos falando de um sistema de vigilância biológica que nunca descansa e cuja função é escanear córtico e cinzento que
que cobre tudo e que faz seus pelos ficarem arrepiados. Isso é a sensação de não aguentar mais, ou de ter um nó na garganta, ou de estar em alerta constante. E veja, não são falhas na sua personalidade, é o ruído de fundo de um sistema que ficou sem suas vagalumes negativas, que não tem moeda para pagar a calma e que não sabe como liberar o excesso de tensão. Essa sensação constante de ansiedade nada mais é do que o clamor de um sistema que está operando bem no limite do seu esgotamento elétrico. E veja, é aqui, no meio desse caos de números vermelhos elétricos, onde James Oschman nos revela algo que vai mudar para sempre a forma como você se olha no espelho, a matriz viva da qual te falei há alguns minutos. E aqui quero que você tire da cabeça essa ideia antiga de que somos sacos de carne com alguns ossos soltos dentro, como se fôssemos um quebra-cabeça mal encaixado, porque não é assim. Me escute bem, eu já te disse isso antes. Qual era a mensagem dele? Somos um semicondutor contínuo e esse tecido fino, esbranquiçado, quase transparente, como uma pele de cebola que você vê quando limpa um pedaço de carne, isso é a fáscia de que eu te falei antes. E durante séculos os médicos a cortavam e jogavam no lixo porque achavam que era apenas um invólucro para que os músculos não se espalhassem. Mas acontece que para James, e agora para você e para mim, essa fáscia é o tesouro mais bem guardado da sua biologia, porque é realmente uma rede de fibra óptica orgânica que conecta tudo, desde a ponta do seu dedão do pé até o centro do seu cérebro. E James nos mostrou que somos um semicondutor líquido e isso, embora possa soar para você como algo muito técnico, é na verdade algo precioso. Significa que seu corpo é feito de um material capaz de decidir a cada milissegundo quanta informação e quanta energia ele deixa passar. É um cristal líquido que deve permitir que aqueles vagalumes de que estávamos falando, seus elétrons, fluam através de você, como água cristalina fluindo pelo leito de um rio. Mas o que acontece quando a ansiedade chega? A ansiedade é fisicamente tão simples quanto um enorme engarrafamento em uma rede de fibra óptica. Imagine uma rodovia de 10 faixas onde, de repente, todos os carros param devido a uma sobrecarga. Uma tensão elétrica que não tem saída para o terra. De repente, os elétrons param de se mover. A eletricidade estática começa a aumentar gradualmente e o seu cérebro, que funciona como o processador mais sensível e delicado que existe em todo o universo conhecido, entra em um estado total de pânico. Simplesmente não consegue processar tanto ruído. Não consegue captar os sinais de calma porque o sistema está saturado de interferências por todos os lados e é aqui que quero que você use uma imagem que vai nos ajudar a entender isso perfeitamente. A da tela de cristal líquido. Veja, com certeza, alguma vez, por acidente ou por curiosidade, você já pressionou com o dedo a tela do seu celular ou do seu computador. E você se lembra do que acontece? A imagem de repente se distorce, as cores naturais desaparecem e no centro aparece uma mancha preta profunda que cobre tudo. Pois é exatamente isso que acontece com a mente de uma pessoa com ansiedade. Nada além disso. Quando a pressão da eletricidade estática é alta demais, porque não há aterramento, a pessoa deixa de ver a realidade como ela realmente é. Sua percepção simplesmente se sobrepõe, ela só enxerga o preto do pânico, só vê a distorção do medo e da angústia. Mas fique com isso. Não é que sua mente esteja quebrada. Não é que seu processador seja defeituoso, não. É que sua tela está recebendo pressão elétrica demais e simplesmente não tem a condutividade necessária para conseguir mostrar a imagem da paz. É
essa pessoa ela está presa em uma distorção física, mas não em uma doença mental incurável. Essa mancha preta que cobre tudo é apenas energia buscando desesperadamente uma saída. Seu sistema não está quebrado, só está saturado. Está esperando que ele mesmo decida abrir a válvula para simplesmente liberar essa tensão acumulada que está sufocando-o. E te garanto que essa válvula não está em uma farmácia com formato de pílula ou xarope, nem em uma técnica mental complicada. Não, está muito, muito mais perto do que você imagina. Na verdade, na realidade, está te esperando bem debaixo dos seus pés. E chegando a este ponto, suponho que você deve estar se perguntando, mas vamos ver, como é que eu conserto o meu fio terra? Pois acontece que a solução é de uma simplicidade que assusta. Mas isso não é algo místico, porque é pura engenharia de superfícies. Você precisa entender que o planeta Terra é uma reserva infinita de elétrons, é uma espécie de bateria gigante de carga negativa que nunca se esgota. E quando seus pés descalços tocam a grama, a areia da praia ou até mesmo a terra úmida de um caminho, o que acontece é uma transferência instantânea de energia. Por simples física, os elétrons da Terra sobem pelo seu corpo para apagar o incêndio da inflamação. Veja, é como se a Terra te emprestasse seus vagalumes para que você pudesse acalmar seu sistema de uma vez só. E o problema é que o asfalto e esses sapatos com sola de borracha que todos usamos são isolantes perfeitos que nos deixaram completamente desconectados da fonte. Somos exatamente como um celular de última geração que, imagine só, tentasse funcionar no seu máximo desempenho possível, sem ter sido sequer conectado à rede mundial por muitos e muitos meses seguidos. Um desastre. Na verdade, estamos operando com a reserva da reserva e, além disso, estamos carregados de uma eletricidade estática que nos queima por dentro porque não tem por onde sair. Mas veja, não fique apenas com o contato com o solo, porque você também pode ajudar o seu nervo vago a recuperar sua voltagem de uma forma manual, aqui e agora. Existe um protocolo de engenharia biológica muito simples que eu mesmo, e certamente muitos de vocês também, utilizam e que agora quero compartilhar com você. É algo tão simples quanto a estimulação térmica. E aqui quero que você visualize novamente aquela fibra óptica que desce pelas laterais do seu pescoço. Pois bem, se você aplicar água bem fria nessa região, logo atrás do ângulo da mandíbula, não estará fazendo isso para se refrescar ou para acordar, como quem lava o rosto de manhã. Na verdade, o que você está realmente fazendo agora é provocar um forte choque térmico intenso, que atua verdadeiramente como se fosse um reset elétrico instantâneo e imediato no seu sistema. Ao sentir esse frio intenso, seu corpo ativa um reflexo muito antigo que obriga o nervo vago a disparar um sinal de calma imediata para o coração. E isso é uma ordem técnica que não tem palavras e que diz ao seu cérebro: o incêndio, amigo, foi apagado, o perigo passou e agora você pode baixar a guarda. Ou seja, você está usando a temperatura para hackear seu próprio sistema de segurança. E veja, o mesmo acontece com a réplica, com a respiração, mas atenção, neste caso tem que ser respiração nasal. Esqueça de puxar o ar pela boca como se estivesse se afogando. Acontece que, quando você respira pelo nariz de forma pausada, rítmica e bem lenta, 5 segundos inspirando, 5 segundos expirando, você não está apenas colocando oxigênio, mas também está usando o seu diafragma, como uma bomba de pressão que envia um pulso elétrico por toda a sua fáscia. E esse pulso viaja por essa rede de fibra óptica da qual eu te falei e chega direto ao radar de Porges, o da neurocepção, para confirmar que o ambiente é seguro. Tudo isso não é uma técnica de relaxamento. Não, isso é uma reprogramação de software em tempo real.
Você está dando ao seu organismo, se fizer isso, ao seu organismo que é autoprogramável, os comandos exatos para que ele pare de emitir estática e volte a sintonizar com a frequência da paz. Gostaria que hoje você fosse embora com uma ideia clara. Você não precisa mais ser uma vítima de ataques de pânico ou de ansiedade. Isso pode ter acabado. Agora você já sabe que é uma questão de voltagem, de elétrons e de um aterramento que muito provavelmente você tinha negligenciado. Você já não pode dizer que é um paciente que fica sentado esperando o medo ir embora, porque agora você pode muito bem ser aquela pessoa especial que finalmente entendeu que o pequeno fio da sua complexa mansão tecnológica simplesmente estava um pouco solto. E agora você sabe exatamente a melhor maneira de como reconectá-lo com total segurança. Amanhã, quando você acordar, procure um pedaço de terra no campo, onde puder, tire os sapatos, respire devagar e deixe que o planeta te devolva a energia que o stress, a má alimentação ou as preocupações te roubaram. E se, pela sua situação atual, ou porque você mora em uma grande cidade e não tem acesso fácil à terra natural, não se preocupe, pois existem ferramentas técnicas, como por exemplo os tapetes de aterramento, tapetes de grounding, que você pode usar na sua própria casa enquanto trabalha ou até mesmo enquanto dorme, e que cumprem exatamente essa mesma função de descarga. Aqui o importante é que você não permita que a estática continue te queimando por dentro, porque você recuperou o controle da sua própria paz. Mas também não vá muito longe, porque isso é só o começo. Se hoje aprendemos a descarregar o excesso de tensão que nos queima, no próximo vídeo o que vou fazer é te contar o que acontece quando o sistema faz exatamente o oposto, ou seja, quando ele se desliga completamente. Vou entrar no mundo da depressão e da apatia, mas não para falar de tristeza, e sim para entender porque a usina elétrica de quem sofre com uma situação dessas, a usina elétrica pessoal, porque ficou sem combustível, e vou-te mostrar que a depressão, na verdade, é um mecanismo de defesa das suas próprias células para que você não exploda. Se hoje consertamos o fio terra, no próximo vídeo você vai aprender a recarregar a bateria. E se você gostou do vídeo e acha que pode ser útil para outras pessoas, você me faria um grande favor se o compartilhasse, porque assim vai me ajudar a disseminar o conhecimento para que mais pessoas deixem de ser pacientes e voltem a ser donas da própria vida. Como eu sempre digo, continuem seguindo em frente, sempre em frente. E eu vou ler o que você escrever nos comentários.